Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu pegar um pouquinho de água. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Bom, a gente vai estar trazendo mais uma vez uma palavra. Sabe, hoje à tarde eu, pensando acerca da palavra, fui muito ministrado por Deus acerca dessa palavra. O texto que a gente vai estar lendo é sobre Isaías, texto de Isaías, do versículo 1 ao versículo 8. Sabe, mas eu estava pensando, o nosso irmão estava falando acerca de quem tinha orado pela nossa nação, e é importante mesmo nós estarmos orando pela nossa nação, porque a gente está passando por um momento de crise, um momento muito crítico na nossa nação. Sabe, e eu acho que só há uma esperança para esse dado momento que a gente tem vivido. Sabe, essa esperança, ela só vai acontecer mediante uma intervenção divina acerca daquilo que Deus ele precisa se manifestar na nossa nação. A gente tem visto aí essa questão da Polícia Federal com a Lava Jato e tantas outras coisas que a gente tem visto cada vez mais o dinheiro do contribuinte indo pelo ralo não, para as contas, né, que estão aí fora do país, ou que os apartamentozinhos que estão fechados, as caixas cheias de dinheiro, e a gente olha para diante de tantas coisas, a gente vê o povo perecendo, passando por tanta dificuldade. Mas o que nesse momento a gente precisa entender é que nós, como igreja, nós temos um papel muito importante diante de uma sociedade como essa. A gente tem algo que buscar em Deus acerca de como lidar nessa situação. Porque eu vou falar uma coisa para você. A gente pode até estar com uma expectativa daqueles que vão ser processados pela Lava Jato e por outras operações. Mas o que isso vai mudar na minha vida e na tua vida? Ou na vida de outras pessoas? Sabe, então eu quero que nessa noite a gente possa analisar a palavra de Deus com a perspectiva de que se tem que existir uma mudança, essa mudança tem que começar primeiro em mim. Essa mudança que a gente tanto necessita, ela vai começar em cada um de nós. Quando eu começo a realmente não negociar mais a verdade de Deus, quando eu começo a não querer mais de forma nenhuma receber aquilo por debaixo dos panos, ou fazer vista grossa naquilo que eu tenho que ser ali ponta firme, não posso. Começa em cada um de nós. Em todas as manhãs, nós acordando, buscando ao Senhor, entregando o nosso caminho para o Senhor. Amém? Então, essa semana Deus tem trazido e eu quero pedir para os irmãos, desculpa desde já, se eu vou tocar no mesmo ponto que da semana passada. É o que Deus tem falado, tem trazido ao meu coração e eu não posso fugir disso. Sabe, eu acredito que Deus ele está querendo manifestar sim da sua presença. E diante da sua presença nós não podemos ficar de qualquer forma. Nós não podemos ficar como que meros telespectadores diante do mover do Senhor. Não, nós temos que estar incluídos nesse mover. Nós temos que estar movidos, sendo movidos pelo Senhor, diante desse mover. E nesse texto aqui ele me traz exatamente acerca disso. Diz assim o texto, Isaías 6:1. Eu peço que vocês me ajudem, porque semana passada puxaram a minha orelha falando assim, olha, você não deu o capítulo, você deu o versículo. E os irmãos estavam tudo ali, ninguém falou nada, passou despercebido. Então,
capítulo 6, versículo do 1 ao 8, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o seu templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A base do limiar se movia a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que sou impuro, sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Eu queria trazer nessa palavra algumas características daqueles que têm um encontro com Deus. Porque é algo muito importante. Sabe, quando você é exposto à presença de Deus, é algo muito importante quando você se deixa que Deus ele venha e se revele a cada um de nós. É algo muito importante, e a nossa vida não tem como sair da mesma forma. Eu posso citar alguns personagens da Bíblia que tiveram um encontro com Deus e que a sua vida, a sua história foi totalmente mudada. Um deles é o apóstolo Paulo, quando ele vai a caminho de Damasco para ele ir de encontro ali, a perseguir aqueles que se diziam cristãos ali, que estavam pregando acerca do reino. Ele vai, pede algumas cartas, e ele faz a comitiva dele e fala: vamos junto, vamos atrás desses cristãos. E no meio do caminho, simplesmente existe uma revelação de Deus, aparece para ele. Automaticamente ele cai por terra. E a palavra do Senhor fala que ele começa, no instante que ele cai por terra, ele já começa a olhar para Deus como Senhor. Sabe, e aí eu olho para a vida de outros homens, como Gideão, quando ele contempla o anjo do Senhor, ele fala: ai de mim, porque eu vou morrer. Sabe, homens esses que tiveram a sua vida totalmente transformada pela presença de Deus. Mas uma das características que eu queria ressaltar nesse texto aqui, é que quando você se depara com a presença de Deus, a primeira coisa que Deus ele vai derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida é um santo temor. O santo temor. A palavra fala em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe, quando a presença de Deus ela vem sobre o lugar, o que gera sobre o nosso coração é um santo temor. E aí eu te pergunto, o que é temor para você? Para alguns, o temor vai ser dado como medo. Afinal de contas, ele é um Deus tão santo e eu sou tão impuro. Foi exatamente essa a visão de Isaías. Isaías era um profeta, que Deus se revela para ele, e ele fala assim: ai de mim que eu vou perecer, ai de mim que eu vou morrer, porque eu estou vendo o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos estão vendo o Senhor. Sabe, quando nós somos expostos à presença de Deus, o temor de Deus ele desce, e ele vai medir como está a nossa vida. Se nós realmente estamos com a nossa vida no altar do Senhor, ou não. Mas eu quero te dizer uma coisa: o temor do Senhor, quando ele desce, não é para causar medo para você. Porque quando o temor do Senhor ele desce, aparentemente o medo vai vir sobre o nosso coração. Mas também o perfeito amor que lança fora todo medo vai vir sobre nós.
e vai nos deixar à vontade de estarmos diante da presença dele. É esse amor que lança fora todo medo, que vai nos abraçar e fazer com que a gente permaneça diante dele. A gente vê isso lá em Provérbios 9:10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos é a prudência. Esse é o temor do Senhor que desce quando nós nos deparamos com a presença de Deus. A segunda coisa que eu percebo nesse texto, que quando Isaías ele vê o Senhor, ele percebe a sua condição pecaminosa. Sabe, isso é muito importante para cada um de nós. Porque muitas das vezes nós já não lidamos mais com o pecado como algo horrendo demais. Simplesmente nós nos damos com o pecado como, foi como um tropeçozinho sem querer. Eu já bem, nem ralei o meu joelho, então não foi nada esse pecado. E Isaías, naquele exato momento, ele viu a sua condição. Ele era alguém usado por Deus. Ele era um grande profeta, mas que naquele momento, ele viu que ele não era nada diante do Senhor. Sabe, hoje de manhã a gente teve o nosso momento de ceia aqui. E é interessante pensar sobre a ceia do Senhor. Porque o Senhor, ele nos convida a vir à ceia junto com ele. Ele nos convida a sentar à mesa com ele. E quem que é digno para sentar à mesa do Senhor? Sabe, você pode passar 40 anos jejuando direto. Você pode passar a sua vida inteira, sabe, orando, jejuando, e mesmo assim isso não vai te fazer digno de sentar na mesa do Senhor. Mas é por graça, é por misericórdia que Ele nos chama. Sabe, quando Paulo ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele está dizendo assim, olha, percebe a sua condição. Percebe que você é um homem que necessita, você precisa da graça do Senhor sobre a tua vida. Você precisa sentar nessa mesa, pode vir, porque é pela graça que você vai sentar nessa mesa. É pela graça que você vai. Por isso que Jesus, quando ele vem, ele reparte o pão. Ele está falando, olha, assim é o meu corpo, eu reparto e dou para cada um de vocês. Jesus está dizendo, da mesma forma que eu me parto, se parta pelos outros, se dê pelos outros, uns aos outros. Ele está nos ensinando exatamente isso. Sabe, a palavra do Senhor fala, o terceiro ponto é que a palavra do Senhor fala que então um serafim voou e ele pegou ali no altar com uma tenaz, uma brasa viva e lhe tocou os lábios. Sabe, eu acredito que esse é o momento aonde nós recebemos de Deus essa graça, aonde o lugar que era para sermos fulminados, ele passa a ser o lugar onde somos recebidos, onde somos purificados, onde somos tratados por essa graça. Sabe, e o quarto ponto fala sobre o comissionamento. Sabe, quando Deus ele começa a falar, a partir do momento que agora Isaías foi purificado, Deus começa a clamar, quem eu enviarei, quem há de ir por nós? Isaías se coloca ali dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, se você tem um encontro com Deus, uma das coisas que você não pode fazer é ficar simplesmente quieto no seu banco, achando que já está o suficiente, eu estou recebendo de Deus, eu estou indo no culto. Não. Ele quer que você propague agora esse encontro que você recebeu com Ele. Ele quer que você leve exatamente isso que você recebeu. Sabe, eu queria dar um testemunho. No momento que eu estava lá em Maringá com uma equipe, e a gente estava com uma equipe de ETED, alguns alunos, eram na faixa de uns 12 alunos que a gente estava, e a gente falou, olha, a gente vai para a praça Raposo Tavares, lá em Maringá, é uma praça que é bem barra pesada, lá
o pessoal é como se fosse uma Cracolândia, mais ou menos. E a gente levou aquela equipe para lá e começamos a evangelizar. E tinha um senhorzinho de cabelo branco, assim, ele sentado no banco. Eu peguei e falei assim, cara, eu vou lá falar de Jesus para esse cara, vou conversar com ele. E aí eu comecei a conversar com ele, falei assim, oi moço, tudo bem? Meu nome é Paulo, eu sou missionário. Queria saber se eu posso compartilhar com você algo. Aí ele falou para mim assim, você é missionário? Aí ele falou, eu falei, eu sou missionário. Ele falou assim, eu sou cristão também, eu sou evangélico. Eu falei, que bom então. Eu vinha para falar do amor de Jesus para você. Mas a gente está aqui com uma equipe aqui hoje para evangelizar o pessoal que está aqui. Tem alguns que estão drogados, mas também a gente está aqui para evangelizar esses homens. Ele olhou para mim e falou assim, como assim? Eu falei, a gente está aqui para pregar o evangelho para esses homens. Não acredito que vocês estão perdendo tempo aqui fazendo isso. Eu olhei para ele e falei, como é que é? Eu não estou entendendo, não estou captando a sua mensagem. Você está dizendo que eu estou perdendo tempo aqui, por quê? Porque não tem jeito para esses homens, não. Não tem mais jeito para eles. Para a vida que eles escolheram, não tem mais jeito. Eu falei, como é que é? Então, a sua postura é dizer que não tem necessidade de eu pregar para esses homens. Ele falou, Eu falei, quantos anos que você tem de crente? Ele falou assim, eu tenho 50 anos de crente. Eu falei assim, então você deve ser aquele que fica só lá na porta do lado de fora, né? Porque talvez o senhor nunca entendeu a real do que é o reino. O reino, ele tem que vir para eles, é para os enfermos. E ele olhou para mim e falou assim, olha, quer saber, eu vou sair daqui porque já não estou gostando desse assunto, não vou discutir com você. Eu falei assim, cara, eu não vou discutir com você. Mas eu vou te lembrar só uma coisa, a palavra fala que nos últimos dias, no dia do grande julgamento, o Senhor vai chamar cada um de nós e ele vai falar assim, vinde benditos do meu Pai, e entrai no reino que é preparado desde a fundação dos tempos, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e você me vestiu. Eu vou falar uma coisa para o Senhor, eu anseio por esse dia, porque eu sei que eu vou ouvir isso. Mas o Senhor sabe o que o Senhor vai ouvir? Aquele homem virou para mim e falou assim, olha garoto, fica quieto na sua aí, não me irrita não. Falei assim, eu não estou te irritando, eu só estou te lembrando da minha e da sua missão. Ele vivia no meio de pecadores, ele não vivia no meio dos sãos. Ele pegou, virou as costas e saiu. No mesmo tempo eu peguei e já saí, eu falei, Deus, não acredito, estou indignado. Como é com um camarada que diz que tem 50 anos, Senhor, que vai na igreja, diz que não pode, esses camaradas não têm que pregar para eles, como assim? Eu me sentei e de repente vi uma prostituta na esquina assim, eu peguei e falei, cara, eu vou lá, não vou me contentar, eu vou lá. E eu comecei a falar do amor de Deus para aquela mulher começou a chorar. Ela sabia muito bem da sua condição. E a gente começou a orar por ela. No final a gente reuniu todo mundo e todo mundo começou a conversar, falando assim, Paulo, você não tem ideia, cara, estava o cara drogado lá, eu comecei a orar por ele e começou a chorar. Sabe, Paulo, eu estava ali, cara, eu ganhei um cara para Jesus. Eu saí dali falando assim, Deus, não é possível. Alguém que anda há 50 anos é muito tempo para andar. Todos os dias ir num culto na igreja e não entender que Deus é graça pura. Ele é misericórdia. Mas Deus depois começou a falar comigo, filho, isso acontece porque nunca tiveram um encontro comigo. Porque todas as vezes que iam na igreja, iam apenas como telespectador. Nunca iam para realmente derramar o coração e a vida deles. Sabe, por isso que eu trago essa palavra hoje, que essa palavra venha de encontro ao meu coração e ao teu coração.
Que o evangelho que temos vivido não se limite em reuniões, não se limite em apenas alguns encontros. Nossos encontros são muito bonitos. Os nossos encontros geralmente tem uma carnezinha para a gente comer, tem algumas coisas, a gente vai fazer uns grupinhos ali, vamos sentar. Sabe, mas nós precisamos exatamente de um avivamento nesse momento sobre as nossas vidas. E avivamento não é você ficar pulando ou sapateando, você se jogar no chão. Avivamento é você deixar Ele se revelar para você. Avivamento é quando Ele se aproximar de você, você não fugir dEle. Sabe quantas e quantas vezes nós temos fugido da presença de Deus? Quantas e quantas vezes, no momento em que Ele quer derramar algo sobre a nossa vida, nós fugimos? Sabe, eu oro para que nessa noite, Deus possa estar queimando no teu coração essa palavra. Eu oro para que nessa noite o teu coração possa estar como uma brasa viva. Sabe, porque a presença de Deus, ela está nesse lugar. A presença de Deus, ela está aqui, gente. Sabe, eu quero te convidar a você abrir o teu coração desde esse primeiro momento. Ele quer se revelar a mim e a você. Ele quer derramar da sua graça, do seu infinito amor. Infinito amor esse que quando você sente, você fala. Quando Deus ele começa a clamar, quem eu enviarei, quem há de mim, quem há de ir por mim, você automaticamente já começa a gritar, Deus, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, Senhor, eu não quero mais viver dessa mesma forma. Sabe, esse amor ele vai te constranger para você cada vez mais viver, buscar ainda mais Ele. Sabe, não tem sentido as canções que nós cantamos em todos os cultos, se nós realmente não nos depararmos com a presença dEle. Não faz sentido. Nós dizemos, Senhor, Tu és santo, se você não quer que Ele se revele para você. Não tem sentido nós dizermos, Senhor, Tu és bem-vindo nesse lugar, se todas as vezes quando Ele quer entrar, a porta do nosso coração está fechada. Não tem sentido. Sabe, mas Ele te convida, Ele convida a mim e a você. Sabe, o que mais me admira nessa palavra é que Isaías não era alguém que estava perdido, não. Isaías era um profeta do Senhor. Um profeta que Deus já tinha falado com ele. Isaías era alguém que era a boca de Deus naquela nação. Mas Jesus se revelou novamente a ele. Isso para mim traz um significado que eu não posso me limitar apenas no momentinho com Deus. Eu tenho que buscar a minha salvação. Eu tenho que estar ali, progredindo todos os dias. Eu tenho que estar avançando, buscando e prosseguir e conhecer o Senhor. Nós temos que viver de fé em fé, de glória em glória. Nós não podemos nos limitar. Quantos aqui já viram aquele filme Quarto de Guerra? Pode levantar a mão assim. Quantos aqui gostaram do filme? Quantos aqui começaram a fazer isso na sua casa depois que terminou? Quantos aqui continuam ainda fazendo isso? Se você continua, então você é uma guerreira. Continua firme. Porque eu vou te falar uma coisa. Nós podemos assistir os melhores filmes que vão nos inspirar a buscar o Senhor. Mas se você não levar a sério o quarto de guerra seu lá, o entrar no teu quarto em secreto, fechar a tua porta e começar a buscar o Senhor em secreto, em outras palavras, me desculpe a palavra, mas você só vai estar vegetando dentro da igreja. Porque ir à igreja é relacionamento com Ele. Eu vou para me encontrar com Ele, eu vou para prestar culto a Ele. Sabe, eu fico de queixo caído com a minha tia, eu considero tia, eu já adotei ela como tia Tica. Ela vem em todos os cultos, senta ali, eu não sei se ela escuta muita coisa. Hoje ela não está porque teve uma programação da família.
Mas ela senta todos os cultos, ela senta ali, ela vem, tem o tempinho dela ali. Sabe, aquela mulher, ela pode não ouvir muita coisa, mas eu acredito que o simples fato dela dizer, eu vou porque eu vou adorar a Deus. Sabe, que sejamos assim na nossa velhice cada vez mais. Independente se eu vou ouvir a música, se não, eu não estou preso a isso. Eu estou simplesmente disposto a adorar Ele, pelo que Ele é, a dedicar aquilo que Ele merece. Nós fomos criados para a adoração do Senhor. Nós fomos criados para ser manifesto, como carta. 2 Coríntios 3 fala, vós já está manifesto como carta. Escrita não com tinta, mas escrita pelo Espírito Santo, não em tábuas de pedra, mas em carne. Sabe o que Deus tem escrito sobre a tua vida? O que esse encontro que você tem tido com Deus, o que tem sido revelado? Porque cada vez que nos encontramos com Ele, as nossas atitudes são mudadas, os nossos pensamentos são transformados. Nós começamos a nos parecer mais com Ele, menos com nós mesmos. Sabe, eu lendo essa palavra hoje, eu passei um scanner na minha vida, eu falei, Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, Senhor, porque da onde o Senhor me tirou, a forma que eu era. Alguém totalmente descompromissado contigo, com o teu reino. O Senhor fez hoje, mudou totalmente a minha perspectiva. Minha visão. O Senhor tem mudado e eu acredito que Deus também tem feito com cada um aqui. Mas nós temos que dar uma resposta diária para Deus. Sabe que essa resposta não se limite a pequenos flashes da presença dEle. Nós precisamos de um encontro com Deus. Sabe, eu queria te convidar a você abrir no Salmo 91. Tem alguns que já sabem de cor ele. E é legal. Nós temos que memorizar a palavra do Senhor, nós temos que trazer, porque no momento de desespero, de tristeza, nós podemos acessar ela na nossa mente e ela trazer vida ao nosso coração. Sabe, mas quando eu olho para essa palavra de Salmo 91, o que eu vejo é algo sobrenatural de Deus. Eu não vejo algo natural, a gente chega na casa das pessoas, tem lá aquele quadrinho lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe, as pessoas fazem moldura daqueles quadros e colocam como se fosse meio que um talismã, onde a tragédia, onde tudo não vai chegar ali. Sabe, mas eu quero te falar uma coisa, a palavra só tem efeito se ela estiver aqui, ó. Se ela estiver no nosso coração. Essa palavra aqui é para estar no nosso coração. Mas diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em que confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é paves e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, e por aí vai. Isso é algo sobrenatural de Deus. Por que é algo sobrenatural de Deus? Porque você só vai viver a sombra do Altíssimo se você tiver um encontro com Ele. Para você entrar à sombra dele, Ele tem que te convidar.
Para você ser convidado, você tem que ter ali um relacionamento com Ele. Sabe, quando eu olho para isso, o que habita no esconderijo do Altíssimo, cara, se você está habitando no esconderijo do Altíssimo, eu vou te falar uma coisa. Deus está se revelando todo o tempo para você. Você não está andando sobrevivendo, você está andando e vivendo uma vida sobrenatural de Deus. Porque a palavra fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, cara. Isso é algo forte demais. É como se Deus tivesse colocado você dentro de uma redoma e estivesse falando assim: filho, isso daqui é a prova de bala, filho. Isso daqui, pode cair bomba, pode dar o tsunami que for, você não vai se mover, filho. Sabe, você não vai temer o terror noturno, nem a mortandade que assola o meio-dia. Por quê? Porque isso não vai ter poder sobre a tua vida. Porque quem rege a tua vida é o Senhor. Percebe como isso não é algo natural, é algo sobrenatural. Por isso eu bato novamente na tecla. Nós estamos precisando de uma revelação sobrenatural de Deus. Porque Ele não é um Deus de coisas naturais. Ele já começa falando a respeito de adoração, quando ele fala: olha, o Pai procura por verdadeiros adoradores. Mas não é aquele apenas que se dizem que são verdadeiros. Ele procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ele é espírito. O mundo espiritual está aqui à nossa volta. Está sendo tramada uma batalha nesse dado momento. Mas eu não sei contra eu e contra você. Mas nós temos que estar fortalecidos no Senhor. Para estarmos fortalecidos no Senhor, nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e ter o nosso tempo de particular com o Senhor. Nos esconder mais nele. Nós precisamos exatamente disso, igreja. Porque eu sei de uma coisa, que quando nós saímos do nosso quarto, muita coisa vai ser diferente. Você não vai ter uma revelação de Deus se você ficar alguns minutinhos ali, não. Você tem que buscar. Você tem que clamar. Você tem que... Seu coração tem que estar totalmente nele. E eu vou te falar uma coisa. Isso não vai vir num dia apenas. Nós temos que estar. Quanto mais buscarmos, mais nós vamos trazer o céu. E eu vou te falar uma coisa. Isso é sério. Não se trata apenas de um momentinho no seu quarto. Se trata de você se entregar totalmente a Ele e dizer: Deus, eu quero o Senhor. Tanto é que a gente vê com Daniel. Quando Daniel começa a orar, ele passa 21 dias orando, clamando ao Senhor, até que o anjo do Senhor fala. O anjo do Senhor fala assim: olha, fazem 21 dias que eu tenho tentado descer e o príncipe da Pérsia tem se levantado. Se você quer as coisas sobrenaturais de Deus, nós temos que pagar um preço. Nós temos que estar ali constante em oração. Não deixar o nosso coração esmorecer. Vai ter dias que vai ser difícil, parece que o mundo está caindo sobre você, mas continua firme. O Senhor vai continuar querendo derramar e se revelar sobre a tua vida. Nós temos que cavar, a gente está com os nossos jovens e a gente deu o nome das nossas reuniões. Os próprios jovens mesmo que decidiram chamar de Aviva. E, cara, tem sido um tempo muito legal. Tem sido um tempo assim, onde realmente temos buscado Deus e falar: Deus, eu quero só o Senhor. Sabe, eu não estou ligando, Senhor, para questão de bens, não, Senhor. Eu quero somente a Tua presença. E é isso que vai me bastar, Senhor. É a revelação de quem é o Senhor, é isso que eu quero. A revelação de quem é o Senhor. Porque a partir do momento que eu recebo essa revelação, tudo, absolutamente tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou viver, a forma com que eu vou fazer, tudo se torna diferenciado dos outros. Isso se torna diferencial. Sabe, que realmente possamos nos esconder diante do Senhor. E como eu disse no final, no quarto ponto, falando que então Deus, Ele nos comissiona.
E assim também foi com Jesus em Mateus 6, quando ele fala: portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias. Todos os dias Ele está conosco. Queria deixar uma frase, que essa frase possa ficar no teu coração. Eu queria que essa frase, você pensasse, fizesse uma reflexão com essa frase. Diz assim: a forma com que você tem vivido, tem feito valer o sacrifício de Cristo? A forma com que você tem vivido tem feito valer o sacrifício de Cristo? Sabe, isso para mim é muito forte. Eu não quero me gabar nada disso, porque se eu prego o evangelho, é para que o reino venha. Eu não sei você, mas eu quero cada vez mais que o reino de Deus venha sobre a terra. Porque eu vou te falar, é triste a forma com que a gente tem vivido a nossa sociedade. Agora estão tentando entrar nos nossos lares, querer dizer como a gente tem que educar os nossos filhos, como a gente tem que lidar com a nossa família. Você quer realmente que Deus ele venha guardar a sua família de tudo isso? Busque Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele vai fazer. Ele é a porta. Ele é a porta da salvação. Sabe, João 10:9 fala que Ele é a porta. Ele fala: entrareis e saireis e achareis pastagem. No versículo 10 ele fala assim: o inimigo vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e tenhas vida em abundância. É isso que Ele nos chama. Amém? Quantos recebem essa palavra? Sabe, eu creio que Deus está querendo trazer algo novo para os nossos dias. Eu creio que Ele está querendo marcar realmente a nossa vida, o nosso coração. Sabe, que se deixa ser marcado por Deus. Queria te convidar você a ficar de pé. E eu queria que você fizesse uma oração respondendo a Ele sobre isso. Sabe, eu não sei você, mas cada vez que eu desço na presença de Deus, eu falo: Deus, eu não quero ser igual ao que eu já fui ontem, Senhor. Eu quero ser totalmente diferente. Eu quero ser moldado por Ti, Senhor. Sabe, eu quero trazer o Teu reino na minha geração. Eu quero trazer o Teu reino na minha geração. Sabe, eu quero te convidar você a orar, mas não fazer qualquer oração, você realmente rasgar o teu coração. Sabe, Deus ele não está preocupado com o sacrifício que você vai fazer, Ele quer a tua obediência. Sabe, mas hoje Ele está me chamando, eu e você. Está falando: filho, sobe para cá. Sobe para cá, porque eu não quero que você suba. Subir é muito fácil. Eu quero que você permaneça. Permaneça. Para permanecer é contínuo, é algo contínuo. É você queimar todo dia dizendo: Deus, vem. Eu quero mais o Teu reino, eu quero mais o Senhor, eu quero mais espelhar quem Tu és, Senhor. Sabe, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração. Eu creio que Deus está movendo algo no nosso meio nesses dias. Sabe, ore, clame a Ele. Eu queria que você curvasse realmente sua cabeça, estivesse colocando a tua vida. Eu vou estar ministrando mais uma canção. Mas eu queria que você dissesse: Deus, vem, se revela a mim. Vem, Senhor, eu preciso realmente do Senhor. Porque eu tenho sobrevivido, Senhor, mas eu quero viver uma vida em abundância. Eu quero estar diante do Senhor todos os dias.
Vem com o teu reino nesse lugar, Senhor. Sabe, entrega ao Senhor. Entrega o teu coração a Ele. Sim, quero sentir tuas afeições por mim. Escolher ou não preciso mais temer. Não preciso mais temer. Você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. Quando eu te vejo, percebo algo diferente em mim. Fala, Senhor, eu preciso de um encontro. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Quando eu te vejo, quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Feche seus olhos, adore Ele. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Declare isso, igreja. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Só quero ver você. Senhor, tudo que eu quero, Senhor, tudo que precisamos desses dias, Senhor, é da revelação do Senhor, Deus. É de um encontro genuíno e verdadeiro contigo, Senhor. Espírito Santo de Deus, move, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor, a tua obra, Senhor, e no decorrer dos anos faze-a conhecida, Senhor. Senhor, nós só queremos o Senhor, Deus. Senhor, nós não queremos te buscar, Senhor, pelo que tu podes fazer, Senhor. Senhor, o que nós precisamos, Senhor, é simplesmente da tua presença. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Senhor, nós queremos te render glória, Senhor.
Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Declare isso, igreja. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Oh, Senhor, aviva-nos, Senhor. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem? É isso que nós queremos ver, Senhor. É te contemplar, Senhor. É te contemplar, Deus. Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Deus, o nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Deus, para que a nossa semana seja totalmente diferente da semana que se passou, Senhor. Eu oro, Deus, para que o Teu reino venha, Senhor, e traga, Senhor, o caos necessário, Senhor, que precisamos, Senhor, para contemplar o Senhor, Deus. Deus, o nome de Jesus, Senhor, essa é a minha oração, Deus. Que essa semana possamos contemplar o Senhor, Deus. Te ver, Senhor. Sabe, Deus, porque é totalmente diferente, Senhor, viver, Senhor, uma vida inteira ouvindo falar do Senhor. E é totalmente diferente viver uma vida inteira contemplando o Senhor. Jó falou isso, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Senhor, nós queremos contemplar a Tua beleza, a Tua misericórdia, Senhor. Todos os dias, Senhor. Sabe, Deus, independente da situação, nós não vamos nos deixar ser movidos por situações, Senhor. Nós vamos nos deixar ser movidos pelo Senhor, Deus. E isso é por Tua graça, por Tua misericórdia e compaixão, Senhor. Isso não vem de nós, Senhor, isso vem do Senhor, isso é graça. E eu te agradeço, Pai, pelo privilégio de poder trazer essa palavra hoje ao coração de cada um dos meus irmãos. Que saiam daqui, Deus, pensando, eu quero mais de Deus, eu preciso de mais ainda. O que eu tenho ainda não é o suficiente, eu quero mais sede de Deus. Pai, gera mesmo essa sede, Senhor. Porque a Tua palavra fala, Senhor, que aquele que crê no Senhor, Deus, do seu interior, Deus, fluiriam, Senhor, rios de águas vivas, Senhor. Uma nascente, Senhor, que vai dar de beber a muitos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos, Senhor. Envia-me. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, irmão?